CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 5º episódio do CRP Cast. Nesse episódio, contaremos com a participação das psicólogas Edna Maria Santos Roland, Carmen Silveira de Oliveira e Cristina Schwartz e da educadora social Veridiana Farias Machado, além da colaboração nas locuções das conselheiras Eliana Bortolom e Roberta da Silva Gomes. Nos nossos episódios, vamos sempre nos referir à categoria de psicóloga no feminino, já que as mulheres são a grande maioria na profissão. Ao público em geral, falaremos da maneira mais abrangente possível, utilizando termos não binários. O intuito é garantir uma linguagem inclusiva a todos os gêneros. Acompanhe a série e conheça, através do nosso conteúdo, a diversidade e a transformação que o nosso trabalho promove na vida das pessoas. CRP destaca. Olá, eu sou a conselheira Eliana Bortolom, integro a comissão organizadora do 11º Congresso Nacional da Psicologia, o CNP, e presido a comissão organizadora do Congresso Regional, o COREP, aqui no Rio Grande do Sul. Nesta edição do CRP Destaca, trago informações sobre o Congresso Nacional da Psicologia, essa importante instância deliberativa do Sistema Conselhos de Psicologia. A cada 3 anos acontece o Congresso Nacional da Psicologia, que reúne representantes eleitas nos congressos regionais. Para participar do Congresso Regional, é preciso ter sido eleita delegada em um dos pré-congressos que já estão acontecendo aqui pelo Estado. Nos congressos nacional e regional, são discutidas e aprovadas as propostas que servirão de diretrizes para a profissão nos próximos anos. É também no COREP e no CNP que são apresentadas as chapas que irão concorrer nas eleições dos conselhos federal e regionais, programadas para acontecer em agosto de 2022. Nesta edição, o CNP tem como tema o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira frente às desigualdades sociais. Acesse crprs.org.br/11CNP, confira as datas de pré-congressos, inscreva-se e participe. Vamos juntas trabalhar pelo fortalecimento da nossa profissão. Construir a psicologia que queremos é nossa tarefa cotidiana. A segunda informação desta edição do CRP Destaca trata da proposta de emenda à Constituição 32 de 2020, conhecida como a PEC da Reforma Administrativa. A proposta pretende alterar disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Na prática, retira a proteção de trabalhadoras e trabalhadores, precariza os serviços públicos e ocasiona prejuízos à população que necessita desses serviços. Para o trabalho de profissionais da psicologia, a aprovação da PEC representa de imediato prejuízos ao atendimento e cuidado das pessoas, já que reduzirá as possibilidades de contratação de psicólogas para compor os equipamentos públicos do país, em especial nas políticas públicas. A medida afeta ainda o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão, quando impacta negativamente a abrangência das universidades e demais instituições formativas públicas, restringindo dessa forma as possibilidades de pesquisa e extensão. Devemos estar atentas a esse debate e lutar em defesa do serviço público e do fortalecimento do Estado Democrático de Direito.
Arte Psi. Olá, eu sou a conselheira Roberta da Silva Gomes e no Arte Psi deste episódio vamos falar do livro Um Feminismo Decolonial e do vídeo-teatro Classe Cordial. Publicado em português no ano passado pela editora Ubu, Um Feminismo Decolonial, de François Vergès, destaca que a luta pela igualdade de gênero, de modo geral, ainda não dialoga com o movimento negro. E como defende a autora, não basta ser feminista, tem que ser antirracista. O machismo que uma mulher branca enfrenta é diferente do que é imposto às mulheres pretas. Por isso, é preciso discutir os privilégios da branquitude em todas as áreas, principalmente nas que falam sobre direito da mulher. A ideia de feminismo decolonial surge com o intuito de se opor ao feminismo liberal, cujas pautas se encerram em demandas relacionadas à liberdade sexual e à igualdade no mercado de trabalho, desconsiderando as desigualdades raciais entre as mulheres e reafirmando ideologias coloniais. Segundo a editora, o texto é uma pancada de lucidez, que faz perceptíveis as evidências que nos negamos a ver da opressão normalizada que sofrem milhões de mulheres em todo o mundo. O feminismo deve ser necessariamente multidimensional, incluindo em sua reflexão raça, sexualidade e classe. A segunda dica do Arte Psi desse episódio é do espetáculo Classe Cordial, do diretor Jardel Rocha, disponível no YouTube em formato de vídeo-teatro. Organizado pelo coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica e pela Companhia de Solos e Bem Acompanhados, o projeto trata sobre o tema Espaços Manicomiais e, durante a apresentação, expõe relatos reais de pessoas, em especial de mulheres, que foram silenciadas e excluídas nesses ambientes. Segundo o autor, a história do nosso país mostra que, muitas vezes, o lugar do diferente é o longe, o trancado, o recluso e, de preferência, bem calado. Em prol da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica no país, o espetáculo visa promover um espaço de reflexão acerca da violência estrutural de instituições manicomiais ainda existentes. Psi o quê? Em 2001, a Organização das Nações Unidas realizou a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância em Durban, na África do Sul. O evento, que completa 20 anos em 2021, ficou conhecido como a Conferência de Durban. A psicóloga Edna Maria Santos Roland participou deste momento histórico, assessorando a delegação oficial brasileira e foi eleita relatora geral da conferência, e nos conta sobre essa experiência. Edna é especialista eminente independente da ONU para a implementação da Declaração e Programa de Ação de Durban e atua em políticas de combate ao racismo e às desigualdades de gênero e raça. Ela nos elucida sobre essa experiência e a importância da Conferência de Durban para a psicologia. Quero cumprimentar as pessoas ouvintes deste quadro Psi o quê? Do programa CRP-Cast. É um grande prazer estar aqui com vocês. Participar do processo da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que é mais conhecida como Conferência de Durban, foi uma das experiências mais marcantes na minha história de vida. Eu me integrei ao processo a partir da solicitação de um artigo pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos sobre os afro-americanos, que foi o primeiro termo que eles denominaram, e que se referia justamente às pessoas de origem africana nas Américas, né? Então foi a partir desse artigo que, posteriormente, o governo brasileiro me convidou a participar das diversas etapas da conferência, inicialmente em Genebra e depois a fase final que aconteceu em Durban, né? E aí o Brasil indicou o meu nome como relatora geral da conferência e eu fui eleita pelos países participantes no dia 30 de agosto de 2001 e de lá para cá o meu trabalho tem sido sempre marcado por esse momento fundamental na minha história de vida.
Foi uma experiência extraordinária, envolvendo milhares de pessoas de todas as regiões do globo que lutavam contra as formas de manifestação do racismo nas suas localidades, nos seus países e no nível internacional. De lá para cá, ocorreram muitos avanços no Brasil e no mundo, resultantes do engajamento e da participação de milhões de pessoas. Mas o racismo, ele é um fenômeno mutante, que adquire novas formas e que, como os vírus, ele se transmite e contamina as pessoas. Não por acaso o tema do racismo ele esteve presente na história da psicologia, em termos de estudos, de pesquisas, de experiências, né? De modo que esse é um tema que é muito importante para nós, para a nossa categoria. É fundamental a participação das psicólogas e dos psicólogos nesta luta, seja através da pesquisa, da produção de conhecimentos ou da ação social, apontando para a sociedade os riscos produzidos pelo racismo. Um grande abraço a todos vocês. Roda de conversa. Mães que perdem o direito de exercer a maternidade e são separadas de seus filhos por estarem vivendo em situação de rua ou por terem um histórico de uso de álcool ou outras drogas. Essa é uma realidade que precisa ser debatida e combatida por todas nós. Inviabilizadas pelas políticas públicas, as mulheres em situação de rua vivem uma gravidez permeada por estigmas e preconceitos, sendo frequentemente uma ruptura de vínculos imposta do Estado. Como lutar pelos direitos dessas mulheres e dessas crianças? Como garantir respeito à dignidade da pessoa humana, preservando o direito à convivência familiar e comunitária? De que forma a psicologia deve se apropriar desse debate? Para debater sobre esse tema, convidamos a psicóloga Cristina Schwartz, presidenta da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia, a mediar essa roda de conversa, com a participação da psicóloga Carmen Silveira de Oliveira e da educadora social Veridiana Farias Machado. Carmen é doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e presidenta do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Veridiana tem 20 anos de experiência na assistência social em Porto Alegre, no atendimento à população em situação de rua e atualmente compõe a área técnica de saúde da população em situação de rua da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. É apoiadora do Movimento Nacional da População de Rua do Rio Grande do Sul e integrante do Fórum Estadual de Redução de Danos do Estado. Olá para todas, todos e todes que nos escutam aqui nessa roda de conversa no CRPcast. Quero dar as boas-vindas para a Veridiana e para a Carmen, que estão aqui para debater um pouco com a gente hoje sobre esse tema tão caro, que é essa dinâmica tão complexa entre as políticas públicas, a justiça e os direitos das mulheres, os direitos das crianças e adolescentes, quando a gente fala de situação de rua. Então, eu quero começar essa roda chamando, então, a Veridiana para conversar um pouquinho com a gente sobre uma primeira questão. Veridiana, como que é a realidade vivenciada pelas mulheres que são mães em situação de rua? Olá. Então, esse tema tem sido um tema bastante complexo historicamente, né? Nós assistimos à retirada das crianças em situação de rua das mães, né? No sentido de alguns, inclusive, protocolos que existem já estabelecidos entre Ministério Público, hospitais, conselhos tutelares. A gente sabe que existem protocolos, inclusive, dificultando que essas mulheres consigam ser acompanhadas nas próprias UBSs para fazer os pré-natais, pela já o receio de que as crianças, ao fim da gestação, possam ser retiradas delas. Quem trabalha nos espaços de cuidado, de consultórios na rua, como eu já trabalhei, e abordagem social, se depara muito com essa questão, né, de que as mulheres elas só são enxergadas quando estão gestantes. Todo um acompanhamento anterior, ele não é tão potencializado no sentido de que se constituam redes
para garantia dessas mães permanecerem com as crianças, se esse for o desejo delas, né? Então, nós nos deparamos com uma complexidade, muito preconceito nesse sentido. Acompanhamos há 50 e poucos dias atrás a situação que veio a público de Santa Catarina, da mulher que teve trajetória de rua, a Andriele Amanda dos Santos, que foi constituída toda uma rede, né, uma rede de apoio para que essa mãe conseguisse ficar com a menina que nasceu, batizada com o nome de Suzy, que era uma companheira dela que faleceu, que ela tinha todo um afeto, e essa criança foi tirada no próprio hospital, né? E inclusive essa mãe sofreu várias violências, né? Impedida de amamentar a sua filha, não sabendo onde a filha estava, a filha foi levada para um abrigo, a rede de apoio toda veio junto para tentar dar visibilidade a esse caso, e isso é uma situação que reporta a vários casos que a gente conhece de mulheres em situação de rua. Inclusive foi feita uma laqueadura no próprio hospital sem a permissão dessa mãe. A gente está acompanhando isso e vendo, e esse caso reporta vários outros casos de mulheres em situação de rua. É isso que tu traz, aponta que existe uma gravidade, né, em relação a como a gente direciona os esforços das políticas públicas em nome de que suposta proteção, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa sempre problematizar. E acho que, pensando também nesses esforços de políticas públicas, né, a gente está vivenciando um tempo, né, por conta desse contexto da pandemia, do novo coronavírus, da Covid-19, que implica também uma mudança de cenário, né, seja das políticas públicas, seja também de um recrudescimento de um cenário de desigualdade, né, e de exclusão de direitos como um todo. Então, pensando especificamente em relação à população em situação de rua, como tu verifica que a pandemia impactou a vida das pessoas em situação de rua? Bem, eu começo com a orientação principal, né, dessa questão da pandemia, sobre os cuidados, né, fique em casa, né, faça isolamento, use máscara, lave as mãos, tem toda uma questão de várias orientações que para a população de rua ficaram muito difíceis. O acesso à água potável, por exemplo, é a primeira questão, né, para se tratar, dirimir riscos e danos de um tempo que a gente viveu da pandemia. A sociedade civil, pelo que eu acompanhei, foi quem chegou junto, assim, fazendo várias redes de apoio para conseguir, por exemplo, dar conta de algumas coisas que o público não deu, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o acesso à água não foi permitido. Então, assim, a próprio campus da universidade abriu as torneiras, sindicatos, alguns a gente conseguiu que pudessem abrir as torneiras para a população em situação de rua ter acesso a essa água potável, né? Distribuição de máscara, os próprios alimentos que foram distribuídos por essas redes de apoio e solidariedade. Muito pouco se viu, assim, perto da resposta que deveria ser do poder público. Então, isso nos faz pensar o quanto ainda se está distante para enfrentar essa desigualdade, porque a população de rua foi, sim, um dos públicos das populações que mais sofreram nessa pandemia. E outra questão que me chama muito a atenção é a invisibilidade desse público. E, inclusive, ele ficou também invisível porque hoje a gente não sabe quantas pessoas em situação de rua pegaram a Covid ou morreram da Covid. São números muito insuficientes e que nos causa uma perplexidade no sentido de saber que os serviços próprios de saúde ainda não têm uma contagem, uma questão de poder trazer esses números de uma forma mais fidedigna com a realidade dessas pessoas, né? Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente viu as redes se formarem de uma forma bastante potente para chegar junto com essas pessoas, né? Os próprios movimentos sociais se organizaram entre eles também para poder suprir essa necessidade que a gente já sabia que o poder público não daria conta de uma forma adequada. Os espaços de acolhimento, né, os espaços para essa população fazer o isolamento social não foram suficientes para dar conta de uma proteção maior na questão da pandemia para a população em situação de rua.
Obrigada, Veridiana, por essa reflexão, que eu acho que traz muitos elementos que se associam, que se intercalam em relação a gente pensar como a gente constrói condições de oferta e acesso a direitos, né, para as populações nos seus diferentes contextos, assim, seja a gente pensar os adultos em situação de rua, as mulheres em situação de rua, né, e pensando esses recortes e as crianças e adolescentes, né, que estão também inseridas nesse cenário de vulnerabilidade, de violação de direito. Quando a gente pensa nesse complexo e muitas vezes dúbio, muitas vezes ambivalente, né, papel da atuação do sistema de justiça, né, quando tu falavas ali das crianças que são retiradas das suas mães, eu gostaria de chamar a Carmen para nos ajudar a pensar um pouco, né, como isso se efetiva na prática, na interlocução com os atores do sistema de justiça, né, de que forma, Carmen, que vão se dar as destituições de poder familiar, como é que a gente pode pensar nesse contexto todo a importância da manutenção dos laços e dos vínculos familiares para as crianças e adolescentes? Eu participei de um projeto, Cristina, em 2017, aqui em Porto Alegre, que ele foi desenvolvido em âmbito nacional pela Fiocruz, o projeto Redes, que tinha como foco justamente as mulheres usuárias de drogas em situação de rua. Quando nós fomos, nas primeiras semanas, conversar com essas mulheres, né, onde elas se encontravam na rua, muitas delas faziam referência a bebês roubados nas maternidades. E nos surpreendeu o fato de que esta situação ela não estava, digamos assim, localizada em Porto Alegre, porque já haviam denúncias em BH, em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a tal ponto que o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional de Saúde, né, fizeram um encaminhamento às secretarias estaduais pedindo um levantamento da situação que estava acontecendo nas maternidades públicas, né, ou que estavam vinculadas ao SUS. Esse levantamento aqui no Rio Grande do Sul foi feito, né, e nos surpreendeu. Das 5 maternidades de SUS aqui em Porto Alegre, em 2016, 42% dos bebês nascidos, né, deste contexto, né, de mães em situação de rua usuários de droga, foram destituídos do poder familiar, inclusive na própria maternidade. Né, os bebês eles eram já separados em centros de cuidados intensivos, mesmo que não tivessem intercorrências clínicas que justificassem isso. A única justificativa era a separação da sua mãe. Inclusive, esses bebês não ficavam com as suas mães nos alojamentos conjuntos, essas mães não tinham direito à amamentação, né, de seus filhos, e inclusive um caso que nós acompanhamos, a mãe não teve direito nem de conhecer o bebê. E aí o mais impactante é que a justificativa feita pela equipe, né, do hospital era para não criar o vínculo, ou seja, já havia o que nós na época identificamos como um protocolo do fracasso, né, ou seja, já se trabalhava com uma negligência presumida da mãe ou desta família. E esta mãe, às vezes, ela era responsabilizada pelas falhas da própria rede de proteção, né? De um pré-natal que não tinha sido levado a bom termo, de uma falta de apoio, né, da rede socioassistencial, como no fato de não ter uma casa de gestante, de não ter um abrigo destinado às famílias, ou mesmo no caso de uma gestão municipal que achava, enfim, que era um investimento preferível de pagar, na época, R$ 3.500, né, por mês para o acolhimento institucional deste bebê, do que destinar esses mesmos 3.500 para que a família se reorganizasse para poder ficar sob cuidado dessa criança.
Que interessante que vocês duas trouxeram, né, nas diferentes respostas, essa mesma alusão a uma ideia de um protocolo de atuação que visa a destituir, né, ou a violar direitos em nome da proteção de direitos. E como isso é complexo, contraditório, como a gente precisa atentar a isso quando a gente, como psicólogas, psicólogos ou outros profissionais, né, dessa rede de proteção, atua como agente destas escolhas que vão levar, então, a consequências não só jurídicas, né, mas de rompimentos efetivos de vínculos e rupturas em processos de vida, né? E aí eu fico pensando, né, se a gente, em face deste protocolo que hoje temos, que visa a uma maternidade ideal que nunca seria possível pelas próprias falhas estruturais sobre as quais o Estado está fundamentado, né? Como a gente poderia pensar, né, idealmente, que Estado a gente deveria ter, ou como o Estado deveria realmente atuar para proteger os direitos das crianças, filhas, né, de pessoas em situação de rua? Eu acho que isso nos leva a uma reflexão sobre a própria prática dos psicólogos, seja na rede socioassistencial ou no próprio sistema de justiça, né? Eu lembro de uma situação, Cristina e Viridiana, que me impactou bastante no acompanhamento desta mãe que eu fiz referência, que não conheceu o seu bebê e que esse bebê foi levado a um abrigo e, de início, a mãe não foi sequer comunicada do endereço, ou seja, ela já aparecia, digamos, diante do sistema de justiça como desistente do filho, quando, na verdade, ela estava impedida deste contato. E foi somente quando nós entramos em ação que abriu-se a oportunidade da mãe conhecer por fotografia o seu bebê, né? Porque a psicóloga do abrigo que veio conversar conosco, né, no juizado da infância, ela alegava justamente isso, né, que era prejudicial ao bebê de criar vínculo com uma mãe que, enfim, não teria condições de ficar com esta criança, né? Então, eu acho que isto fica uma interrogação até que ponto nós temos uma certa, primeira, demonização do uso de drogas, mas uma demonização do uso de drogas que leva a uma guerra às pessoas pobres, né? Porque dificilmente esse mesmo protocolo, né, de cuidados das maternidades, ele é extensivo às mães usuárias de droga com maior poder aquisitivo, né? Então, eu acho que ainda é muito forte, né, os estigmas sociais relacionados à pobreza na prática psíquica. Tudo isso que vocês estão trazendo se articula também com questões da nossa conjuntura nacional, e eu acho que a respeito disso é importante trazer um dado de algo que está acontecendo nesse momento, a título de informação e alerta, né, para que todo mundo também possa buscar mais detalhes, se apropriar e inclusive se posicionar em relação a isso. Está acontecendo nesse momento uma avaliação, 2 anos depois da última Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, para avaliar, fazer um levantamento, então, das ações que tinham sido aprovadas naquela conferência e em relação à sua implementação. E um dos pontos específicos que está sendo objeto de debate é justamente esse que foi debatido aqui por nós, né? A implementação de ações que visem a garantia do direito à saúde integral das mulheres em situação de rua. É importante que a gente possa saber também que ações que foram implementadas nesse sentido, entender o motivo também pelo qual muitas dessas ações podem não se implementar, entender quais são os impasses que levam a essa complexa e dinâmica construção de política pública, né, que precisa sempre ser construída por diversos atores, deve ser construída pelo Estado e que deve ser pautada sempre pela sociedade civil com participação ampla e democrática. Então, agradeço, Veridiana, Carmen, por essa roda e por essa troca, né, tão generosa e tão bem qualificada, né? Acredito que isso possa ser muito importante para que a gente possa seguir pensando quais são os temas sobre os quais a psicologia precisa ainda se debruçar, se apropriar, se posicionar, porque nada que diz respeito à vida deve ser alheio à nossa profissão. Esperamos que tenham gostado do 5º episódio do CRP Cast.
A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRP-RS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRP-Cast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRP-Cast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.